Fala pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre motores elétricos. Mas o que a gente vai ver sobre motores elétricos? A gente vai ver sobre tipos de motores elétricos, né? Quanto à tensão e o uso que ele pode ser utilizado. Mas afinal de contas, o que é motor elétrico, né? Motores elétricos são usados para converter energia elétrica em energia mecânica, a fim de produzir trabalho em um sistema. Então ele é um motor que vai funcionar no seu portão, vai funcionar no seu ventilador, na sua batedeira e assim por diante. Tá? Partes dos motores elétricos. Nós temos duas grandes partes. Todo motor elétrico tem duas grandes partes. A primeira delas é o estator, que é a parte física, fixa, né, do motor, e nós temos o rotor, que é o que faz o movimento, né? E essas duas trabalham juntas. Geralmente é no estator que ficam as bobinas e as ligações dos fios dos motores, né? Aqui, como vocês podem ver. Ok? Vamos aqui assistir um vídeo falando um pouco de como funciona a montagem, como que é a parte interna de um motor elétrico. Observando o vídeo aqui, a gente vê ali todo um estator desmontado, ali já é a carcaça do motor em si. Essa parte do estator é um núcleo de ferro magnético, tá? Esse núcleo ferromagnético ele absorve os campos magnéticos que são produzidos pelas bobinas, que a gente vai ver logo em seguida. Ele é laminado todinho para diminuir o número de perdas magnéticas do motor. Tá? Ele tem essas ranhuras que são esses buracos. Depois a gente coloca esse papel isolante, ele é um material de plástico, geralmente chamado de espaguete isolante, né, para fazer a isolação contra a proteção mecânica mesmo, para que o fio não desencape quando o motor começar a girar. Certo? Aqui nós vamos perceber como é que é o processo todo de fabricação das bobinas de fio. Tá? Então a gente pega o fio esmaltado de cobre. Geralmente no projeto do motor já vem o número de voltas de fio que cada bobina deve ter, tá certo? Então vai ter um fio de entrada e um fio de saída. Tá? Feitas as bobinas, essas bobinas são direcionadas para o estator, tá? São colocadas em número de polos, então vocês vão ver que são números pares, e elas são organizadas no motor de forma que quando gira, esse campo fica girante fazendo com que o motor gire. Colocadas as bobinas no local, a gente vem com mais um pedaço de espaguete, né, para justamente fechar as ranhuras, para que não tenha contato mecânico com o rotor, que é a parte que realmente ele realiza o movimento, e acabe arrebentando, fechando um curto dentro do motor. Feito tudo isso, nós colocamos mais um pouco de proteção, e aí é feita as ligações entre as bobinas, né? Essa ligação interna que permite que o motor seja feita as ligações internas desse motor, né? Colocados os bornes também. Após isso a gente vai para a construção do rotor. Da mesma forma que o estator, o rotor também são peças laminadas para fim de diminuir o número de perdas magnéticas, né? Feito isso, ele é preenchido com alumínio, nesse caso é um motor trifásico de rotor tipo gaiola de esquilo, tá? Ele é feito dessa forma justamente para evitar a diminuição de perdas magnéticas. Tá? Colocado umas letras de alumínio também, para ajudar no processo de ventilação. É assim o trabalho acabado, como é que fica. E logo após é inserido um eixo no meio, que esse é o eixo que vai proporcionar o movimento ao motor, né? Vai realizar o torque em si. Agora já vamos para a parte de montagem do motor. Muito importante são os rolamentos. Às vezes o motor ele aquece, ele fica com um barulho estranho justamente porque o rolamento está estourado. Então é bom a gente observar se o defeito no motor é mecânico ou elétrico, né? As tampas são colocadas, tá? A traseira e a dianteira. Feito isso, colocado uma tampa, que é justamente a tampa que vai proteger o nosso motor das emendas e desconexões que vão ser feitas. E aí a gente tem uma ventoinha. Essa ventoinha ela serve no processo de ventilação do motor. Tá? Vê que todo o estator dele ele já é laminado justamente para facilitar esse processo de ventilação forçada do nosso motor. Certo? Adiantando, aquele exemplo que a gente viu antes é um motor trifásico, né? De rotor de gaiola de esquilo. Entretanto, não existe só aquele tipo de motor, existem outros tipos de motores também. Tá? Basicamente, os motores elétricos se dividem em dois grandes grupos, tá? Que são os motores de corrente alternada e de corrente contínua. No meio disso ainda existe um motor universal, tá? Que
que esse motor universal ele tanto funciona em corrente alternada como corrente contínua. Tá? Aqui vale lembrar que o nosso objetivo do curso é trabalhar com dois tipos de motores mais específicos, que são os motores de monofásico e os motores trifásicos, tá certo? Mas a gente vai falar um pouquinho do universal também. Vamos lá. A principal diferença entre o motor elétrico de corrente alternada e o motor de corrente contínua, além da corrente de alimentação, é o método de controle de velocidade. Os motores de corrente contínua, a velocidade dele é controlada através da variação da tensão. Então, geralmente é o quê? É um reostato, uma resistênciazinha que vai variando o valor dessa tensão e ele vai funcionando. Nenhum dos motores que a gente tem aqui é de corrente contínua, mas é só a nível de conhecimento para vocês. Já os motores de corrente alternada, a velocidade deles varia em função da frequência da rede. Como a gente sabe, aqui no Brasil, a frequência da rede é 60 Hz, já no Paraguai é 50 Hz. Então, naturalmente, um motor que funciona aqui no Brasil com uma velocidade, lá no Paraguai ele vai funcionar mais lento. E vice-versa também. Então, é importante lembrar sempre a frequência da nossa rede. Se eu quiser de forma artificial manobrar, mudar essa frequência, é necessário comprar um equipamento chamado inversor de frequência e ele sim consegue regular a frequência do meu motor, tanto diminuindo a frequência como subindo o valor de frequência da rede elétrica. Certo? Então, como eu falei antes, a gente vai trabalhar com 3 grupos de motores aqui e desses 3 grupos a gente vai saber um pouquinho sobre eles agora, tá? Primeiro deles, o motor universal. O motor universal, que é o que a gente encontra em furadeiras, tá certo? Então todo motorzinho universal tem furadeiras, né? Mas não só furadeira, como também alguns equipamentos como batedeira, alguns ventiladores, máquina de cortar grama, também tem motor universal. O motor universal é um motor monofásico, então ele funciona então com fase e neutro, né? Ou fase e fase, também pode ser feito assim, cujas bobinas do estator são ligadas eletricamente a um rotor, por meio de 2 contatos deslizantes chamados escovas. São motores que podem funcionar em CA como CC. Então esse motor funciona tanto em corrente contínua como em corrente alternada, né? E possui um alto torque de partida e características de velocidade variável, sendo muito utilizado em eletrodomésticos. Como eu falei, tanto uma furadeira que a gente consegue regular a velocidade, como também um liquidificador, um ventilador pode ser utilizado no motor universal. E ali a gente pode observar que nós temos uma imagem de um pedaço do rotor, que é a parte que roda, isso mesmo, e as escovas de carvão. Então são essas escovas que são responsáveis por passar corrente elétrica para o rotor. E aí com isso, esse rotor recebe energia e aí por isso que faz com que ele tenha maior torque. Voltando aos motores, vamos aos motores monofásicos. São encontrados em betoneiras e outros equipamentos. É bem comum encontrar em betoneira, em obra, tudo mais, esse tipo de camarada aqui. Ele é bem robusto, é bem forte, tá? Geralmente ele tem capacitores que auxiliem, geralmente não, eles têm capacitores que trabalham na partida nesse caso, tá? Vamos ver a característica dele. Este motor podem ser ligados em 2 tensões, conforme o esquema de ligação da placa do motor. Como vocês viram, ele tem uma placa de ligação, então nessa placa de ligação a gente consegue fazer tanto que ele funcione em 127 ou 220, conforme a tensão que o fabricante determinou. Vamos dar uma olhada ali, a gente pode ver que esse motor do exemplo, ele trabalha com a tensão de 127 e 220 volts. E aí observe o seguinte, os motores, eles geralmente vêm com o quê? Fios coloridos, tá? Isso facilita muito a identificação da fiação do motor, tá? O motor de 4 terminais ele não possibilita mudança de polaridade de uma forma mais tranquila, tá? É necessário fazer uma mudança na parte interna do motor. Sendo como não é o objetivo nosso fazer esse tipo de intervenção, só estou mostrando que é assim que se liga ele. Vamos ver como é que funcionaria no caso desse motor do exemplo aí, tá? Nesse caso do exemplo, a gente pode perceber que nós temos os terminais T1, T5 e T3. Se eu combinar esses 3 terminais, tá? Essas 3 cores aí, né? Juntos, vamos pegar um exemplo aqui. T1 é azul, então seria azul, T3 seria laranja e o T5 é a cor preta. Se eu pego esses 3 fios, junto numa ponta, e os restantes, que são T4, T2 e T8, em outra ponta, eu consigo fechar esse motor para menor tensão. De acordo com a placa dele, a menor tensão é 127 volts. Certo? Se por uma vez eu estou trabalhando com 127, mas eu vou utilizar ele em 220,
que eu posso fazer? Eu ligo na maior tensão. Na maior tensão a gente olha os terminais e vê as coisas dos fios ali. No caso, T1 e T5 são ligados numa fase, T3, T8 e T2 eu deixo e os demais, o T4 ali, né, eu deixo ele com outra fase e aí esse meu motor ele está pronto e funcionando para 220. Acontece que se caso esse motor está funcionando no sentido horário e eu quero inverter o sentido de rotação, no caso desse, que é um motor de 6 pontas, eu preciso fazer simplesmente o quê? Eu troco aonde tem T5 no esquema de ligação, eu boto T8, e aonde tem T8 eu boto T5. E com isso eu consigo fazer com que o motor gire no sentido inverso ao que estava funcionando antes. Certo? E agora vem a queridinha, a nossa queridinha, ou o nosso queridinho, né? Que são os motores trifásicos, né? Esse motor aqui universal ele é muito utilizado, universal não, o motor monofásico ele é muito utilizado em área rural, onde o sistema monofásico é bem comum. Porém, em alguns edifícios que recebem corrente trifásica e tudo mais, é possível a gente ligar esse motor aqui trifásico, tá? Então é bem comum encontrar na cidade esse aqui e esse aqui mais na zona rural, mais em obras, talvez para ligar uma betoneira e coisa parecida, tá certo? Então, vamos ver o motor trifásico aqui. Motor trifásico necessita de 3 fios para funcionar, 3 fases para funcionar. Então acontece o quê? Se eu tenho uma rede bifásica ou monofásica, eu não vou poder utilizar ele. Mas, porém, se caso dependa da minha necessidade, eu posso usar o motor monofásico. Pode ser ligado em várias tensões, conforme o esquema de ligação da sua placa. Da mesma forma que o motor monofásico, conforme eu quiser ligar esse motor, eu posso utilizar. Eu quero trabalhar com 380, 220, eu consigo fazer o fechamento desse motor para ser utilizado. Vamos aos dados da placa. Na placa do motor trifásico, como do monofásico, tem várias informações, dentre as quais informações de velocidade, informações de corrente de partida. Vocês perceberam que tem um IP55 ali, é quanto ao grau de proteção, tá? E quanto se ele pode trabalhar em ambiente úmido, se ele pode trabalhar em ambiente que tenha bastante pó. Tudo isso informa a corrente de partida, corrente nominal, todas as informações estão descritas nessa placa do motor, tá? Então, sempre quando a gente for interagir com o motor, é importante a gente primeiro procurar esse tipo de informação. Outra coisa, a gente pode perceber que esse motor trabalha com 220 e 380. Isso significa o quê? Que se eu fizer uma ligação com ele trifásica, ele vai funcionar tranquilamente na nossa rede Copel. E se caso eu for para Santa Catarina, que naturalmente lá fase e neutro é 220, tá? E fase é 380, também eu conseguiria utilizar esse motor aqui. Vamos perceber um pouquinho melhor como é que funciona esse esquema de ligação desse nosso amigo aqui. Vamos voltar aqui. Tá? Nós temos aqui, ó, seria U1, tá? E W2. Percebe, tem motores que eles trabalham não com letras, né? U1, V1 e W1. Mas esses motores trabalham com números. Então é meio que equivalente. Onde eu vejo U1, eu estou vendo o terminal 1. Onde eu vejo V1, eu vejo o terminal 2. Onde eu vejo W1, eu vejo terminal 3. Onde eu vejo U de uva 2, eu vejo o terminal 4. Onde eu vejo V2, melhor dizendo, desculpa, é o 5. E o W2, eu estou vendo a ponta 6 dos motores. Então basta fazer a conversão. Nesse caso, desse motor, eu ligando ele na rede da Copel nossa aqui, o que eu teria que fazer? Eu pego as pontas 1, a ponta ali 2 é a ponta 6, 1 e 6. Eu junto essas pontas e quando eu junto as pontas 1 e 6, deixa eu pegar aqui para vocês, aqui no motor 1 e 6, conecto elas junto e aqui sai um fio. Opa, deixa eu puxar para o lado aqui e aqui sai um fio, certo? 1 e 6 eu uni, puxei para um lado. No outro caso, eu pego as pontas L2, certo? E na fase L2, o V1 e o U2, que seriam as pontas 2 e 4. E eu uno elas e tenho aqui a outra ponta, certo? E por último, eu pego as pontas W1 e V2, que seria 3 e 5, e uno. Se vocês perceberem, eu tenho 3 fios aqui. Então, tranquilamente eu consigo ligar uma ponta em cada fase da rede elétrica e o meu motor vai funcionar de uma forma tranquila, normal. Isso numa rede 127/220, tá certo?
Já no caso de Santa Catarina, tá, que seria 220/380, eu teria que ligar esse motor em estrela. O primeiro foi em triângulo e agora seria em estrela. Para ligar em estrela, eu faria o quê? Eu pegaria U1, V1 e W1, tá? E ligaria cada fio desses de uma fase, depois eu pego o W2, U2 e V2 e uniria. Traduzindo em números, pego o fio 1, ligo na primeira fase, o fio 2 na segunda fase e o fio 3 na terceira fase. Os outros fios, 4, 5 e 6, eu simplesmente uno eles, faço uma emenda entre eles e aí meu motor está fechado para estrela. Tá? Boto esse motor para funcionar de uma forma tranquila. Há necessidade de inverter rotação, tá? Simplesmente eu troco as fases de posição. Nós estamos vendo ali fase L1, L2 e L3. Se eu quiser fazer que ele gire para o outro lado, eu começo, em vez de L1 eu boto L2 e se em vez de L2 boto L1. Invertendo isso simplesmente é o suficiente para mim fazer a inversão do sentido de rotação do motor trifásico, tá certo? Precisa de vários componentes para funcionar. Realmente, o motor trifásico ele não funciona de uma forma normal, liga na tomada e deu. Ele precisa de vários componentes, dentre eles chaves magnéticas como contactoras. Tá? Então, agora trabalhando com chaves magnéticas, a gente vai conhecer muito bem como ligar esses nossos amigos aqui utilizando as contactoras, botoeiras, deixa eu pegar aqui melhor, botoeiras, tá? E contatos auxiliares, tá? Lembrando aqui, ó, isso aqui é uma contactora, elas existem de vários modelos, tá? E elas têm os contatos auxiliares. Esses contatos auxiliares eu posso conectar e desconectar do meu motor. Aqui, esse modelo de contactora, tá? Ele tem esse tipo de contato auxiliar aqui, que funciona muito bem aqui. Opa, não deu uma travada aqui. Que funciona muito bem no nosso equipamento, certo? E aí quando eu quero tirar, eu clico e desencaixo, certo? Depois disso, só vendo como é que funciona a interação dessas chaves, né? Lembrando que primeiro nós temos o relé, a rede elétrica, na verdade, a chave seccionadora, que pode ser um disjuntor, que vai fazer o liga e desliga, pode ser também um disjuntor motor, tá? É muito interessante usar um disjuntor motor. Depois tem a proteção contra curto-circuito, que pode ser feita por fusíveis também, né, do tipo diazed, ou se não, o próprio disjuntor mesmo já tem essa capacidade de proteção a curto-circuito. Depois nós temos a proteção contra sobrecarga. Essa proteção sobrecarga ela é feita sobre um componente bem específico, que é esse cara aqui, tá? Que ele é um relé térmico. Ele acaba fazendo de forma indireta. Como a gente trabalhou da chave magnética, que é a contactora, acontece o seguinte, essa chave magnética, a contactora, ela precisa de fase neutro dentro da bobina interna dela para ela fechar os contatos e o motor funcionar. Em vez de simplesmente interromper a passagem de corrente dentro quando passa ali acima da capacidade de condução de corrente, o relé térmico funciona diferente. Ele desarma o comando que comanda a contactora. E aí, com isso, faz a proteção do circuito de uma forma mais segura. Tá? Não se preocupe, a gente vai ver isso com mais calma durante o nosso curso. Certo, pessoal? Agradeço a participação de vocês e até o próximo vídeo.